Bom, este é o vídeo de demonstração de utilização aí do projeto de uma API em Graphical de pessoas desaparecidas containerizada em Docker. Então aqui eu tenho o Docker Compose com alguns serviços, então tem um banco de dados aqui rodando na porta padrão 5432, tem o serviço aqui de unidades federativas rodando na 4001, cidades 4002, bairros 4003, locais 4004, pessoas na 4005 e, por fim, desaparecimentos aqui na 4006. Além dos serviços aqui que estão no meu Docker Compose, cada um aqui na sua pasta, eu tenho uma aplicação aqui chamada Teste API, que não está em um container. Ele foi feito apenas para poder consumir aqui cada serviço. Então, o que ele faz? Inicialmente, ele faz uma listagem. O método listagem aqui, ele coloca para listar todas as UFs, cidades, bairros, locais, pessoas e desaparecimentos cadastrados no meu banco de dados. Depois ele faz a criação, ele faz aqui a criação de cada um, então ele cria o FBA, depois cria uma cidade Vitória da Conquista, cria um bairro Centro, fazendo todos os relacionamentos aqui, todas as associações de chave estrangeira aqui certinho. Por fim, ele faz novamente uma listagem. Lembrando que esse cliente, antes de consumir a API, como por exemplo, eu vou abrir o método aqui listar UF, ele verifica se a API está no ar. Isso porque a API ela pode ser desligada logicamente. Então, quando a gente olha aqui o método verificar API, ele utiliza o método consultar API com uma query aqui chamada isAlive. Então, o retorno dessa query ela tem que ser true. Se for true, o verificar aqui também vai ser true. E aí sim, ele prossegue aqui com a operação que ele estava fazendo. No caso aqui seria uma operação de listar unidades federativas, por exemplo. Essa API, eu fiz os métodos dela aqui utilizando o Axios para fazer as chamadas HTTP POST, lá para cada API específica, diferenciando aí uma da outra apenas pela porta. No POST eu passo minha query, ou seja, minha consulta, e passo minhas variáveis. Então na parte de UFs aqui do cliente, ele lista as UFs passando uma determinada query. Essa query nada mais é do que uma consulta em Graphical, solicitando aqui o código de UF e sigla de cada UF cadastrada. Da mesma forma, aqui o método de criar uma unidade federativa, ele consome a API, só que dessa vez ele passa uma mutation, algo que vai alterar o banco de dados. Além da mutation, ele passa variáveis. Essa mutation ela tem uma estrutura básica aqui, dizendo que eu vou criar uma UF e eu vou passar uma variável para ele chamada sigla. E ele vai retornar para mim o código dessa UF. E as variáveis que eu vou passar é exatamente a sigla que vai vir via parâmetro. Então, chegou na sigla, eu dou um replace aqui na constante variables e altero aqui o valor de sigla UF para a sigla que chegou para mim via método. E esse variables UF é o que eu vou passar lá para consumir a API. Dessa forma ele consegue listar e criar uma unidade federativa. Quando a gente entra aqui no serviço de unidade federativa, a gente tem a parte do Graphical. Primeiro a gente tem os esquemas, que lista o que eu posso fazer. Então, quando eu estiver utilizando o query, eu posso listar UFs. Posso listar uma UF passando o código de uma UF específica, ele também vai me retornar uma UF. Quando eu quero UFs, ele me retorna uma coleção de UF. E eu posso fazer o isAlive. Todos os serviços suportam essa query, que vai me retornar um booleano. Na parte da mutation, eu posso criar uma UF, criar várias UFs, posso atualizar uma UF ou deletar. Veja que se eu quiser criar uma única UF, eu passo apenas uma sigla que é do tipo string. Se eu for criar várias, eu tenho que passar uma coleção de objetos aqui do tipo UF_input. O UF_input, ele contém aqui o código da UF e a sigla. E ele vai me retornar ao final uma coleção de UFs criadas. Atualizar o UF, eu passo apenas o código da UF que eu quero atualizar e a nova sigla, e ele também vai me retornar essa UF atualizada. E deletar o UF, eu passo um filtro input, e ele vai me retornar um booleano se for deletado com sucesso ou não. O filtro input, ele pode ser deletado tanto pelo código UF ou pela sigla UF. E cada operação aqui, tanto de query quanto das mutations, elas são traduzidas, digamos aqui, nos resolvers.
Então eu tenho a minha parte de carry e tenho a minha parte de mutation. Na parte de carry, por exemplo, ele vai fazer uma chamada aqui via next para retornar todos os registros da tabela UFs. Quando eu quero uma única UF, eu recebo aqui o código da UF e eu faço uma consulta na minha tabela UFs pelo código que eu recebi via parâmetro. Nas mutations, segue o mesmo padrão. Então toda essa estrutura que possui aqui o serviço de UFs está presente em todos os outros serviços. Pessoas, locais, desaparecimentos, cidades e bairros. Bom, agora que eu já expliquei aqui um pouco o código, eu vou fazer aqui a inicialização dos meus containers. Pronto, containers inicializados aí com sucesso. Então cidades 4002, locais 4004, bairros 4003, cada um rodando na sua porta aqui específica. Eu vou pegar desaparecimentos aqui, por exemplo, que está rodando na porta 4006. Então eu vou inicializar aqui no meu navegador. Ele já abriu aqui a interface do Apollo Server. E eu vou iniciar aqui com a query. A query que eu quero que ele me retorne é justamente o isAlive, para saber se o serviço está no ar ou não. E aqui a gente vê o retorno que sim, está no ar. Como eu falei, eu posso alterar esse status logicamente. Então eu tenho aqui no serviço de UFs, eu tenho um arquivo chamado status.json que eu posso colocar aqui para no, salvo. E quando eu voltar aqui e refaço a consulta, ele continua true porque na verdade eu alterei aqui o arquivo errado. Não é UFs, é desaparecimentos. Então aqui eu coloco no. E aqui quando eu faço a consulta, ele retorna aqui que o isAlive está falso, pois o serviço de desaparecimentos rodando na porta 4006 foi logicamente desligado. Então eu posso retornar aqui para yes. E aqui ele retorna true novamente. Eu posso vir aqui agora e pedir para ele me listar aqui todos os desaparecimentos que existem lá no banco. E para cada desaparecimento eu quero que ele me retorne apenas o código da pessoa que está associada a esse desaparecimento. Então quando eu rodo aqui, ele está dizendo que eu tenho um desaparecimento cadastrado. Agora nós vamos rodar aqui o cliente que vai fazer aquelas operações que eu falei no início. Primeiro ele vai fazer uma listagem de tudo que está no banco, depois ele vai fazer criação, depois ele vai fazer uma nova listagem. Então eu vou abrir aqui a pasta específica. Antes de executá-lo, eu vou instalar aqui as dependências. E agora sim, eu vou executar aqui o meu index. Pronto, vamos analisar aqui a saída. Ele fez a listagem de UFs, então eu tinha aqui inicialmente a UF Bahia repetido, né? Uma com código 1, outra com código 2, tinha duas cidades também repetidas e assim sucessivamente. 2 registros para cada serviço aí, exceto desaparecimentos que só tinha um. Em seguida ele fez a criação aqui de novos registros e ele listou. No caso aqui a gente vê a lista de UFs com um novo registro já, cidades também já tem um novo registro. Vamos ver aqui desaparecimento, né, criado com código 2, só tinha um desaparecimento. Quando a gente olha lá embaixo, agora existe desaparecimento aqui com o código 2. Bom, como temos aqui, né, algumas pessoas cadastradas, temos 3 pessoas cadastradas, eu vou consumir aqui o serviço de pessoas via navegador mesmo. Então vou acessar aqui o 4005. Aqui eu já tenho uma consulta feita, né, eu quero saber nome e sexo de cada pessoa que está lá no meu banco. Então eu executo e ele me traz aqui todo mundo, é José Souza de Oliveira, masculino. Eu consigo colocar outros parâmetros aqui, como por exemplo a imagem, né? E ele vai me retornar aqui a foto, o endereço da foto dessa pessoa na web. E este foi o projeto aí de API de pessoas desaparecidas em Graphical, containerizado aí em Docker, com um serviço aí para listar e criar instâncias de cada container.